Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianistas para o norte, pelo outeiro de More no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vai, cada um ao seu lugar. Amém? Podeis assentar. Todos nós conhecemos a história de Gideão, né? Foi um dos juízes. Nessa época Deus julgava, não tinha reis ainda, era através de juízes. Deus ia levantando, e Gideão foi um escolhido entre os juízes para julgar, né, aquele povo, para governar aquele povo. E a gente vê no capítulo 6, quando Deus aparece a ele para fazer esse chamado, anjo do Senhor, o próprio Jesus, né, que aparecia. Quando está o anjo do Senhor com letra maiúscula, o próprio Jesus, se chama Teofania, que é a aparição dele aqui na terra como anjo. E ali a gente vê o chamado, e a gente vê várias coisas maravilhosas na vida de Gideão, né? Uma das coisas que chama a atenção nesse chamado é a humildade dele. A gente sabe que humildade é reconhecimento de que nada somos. A gente vê isso lá no versículo 15, quando ele diz, né, que ele não é capaz, que ele é o menor na casa do pai dele. E ali Deus se agrada e tem aquele diálogo com ele. A gente vê ele fazendo prova para ter a certeza realmente. E Deus foi tratando com ele, Deus foi trabalhando. A gente viu também que ele creu no Senhor, ele creu nesse chamado, que até lá em Hebreus, na história dos heróis, ele é mencionado. Gideão é mencionado, né, na galeria dos heróis da fé. A gente vê que Deus também ordena que ele destrua o altar. Tudo isso está no capítulo 6. No versículo 25, Deus manda ele destruir o altar de Baal e construir um altar ao Senhor, né? E a gente vê com isso que muitas das vezes nós temos que destruir aquilo que não agrada ao Senhor, que a gente sabe que pode ainda estar com influência, e construir aquilo que agrada ao Senhor, que louve e exalte o nome dele. E esse homem foi levantado por Deus verdadeiramente, sem sombra de dúvida. E uma coisa que me chama muita atenção no começo do capítulo 6 é que havia 7 anos que esse povo estava sendo massacrado pelos midianitas, né? 7 anos, irmãos, que eles plantavam e o diabo vinha e roubavam, e os inimigos vinham e roubavam a colheita. E 7 anos eles sendo ali pisoteados, sendo ali humilhados, sendo ali roubados. E a gente trazendo para o espiritual, esses midianitas simbolizam justamente, né, o inimigo. Quantos estão aprisionados por Satanás? Né? Não somente 7 anos, mas anos e anos da sua vida
sendo roubado, sendo destruído, sendo escravizado por homens gananciosos, por homens que só querem arrancar a pele da ovelha, como Pedro profetiza. E a gente vê que 7 anos o povo sendo escravizado, até que um homem se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, que eu quero libertar o teu povo. Né? E a gente vê isso acontecendo nos nossos dias. Quantos estão escravizados, sendo destruídos, sendo roubado a palavra, e Deus conta conosco. Deus conta comigo, Deus conta contigo, para estar desfazendo, desmascarando, libertando esse povo, né, da falta de entendimento. E uma das coisas também que eu achei interessante na vida de Gideão é que ele obedeceu a voz de Deus quanto a essa seleção dos 32 mil. Ele não questionou, porque, irmãos, lá no versículo 16, ele tinha dito assim, capítulo 6, versículo 16, o Senhor tinha dito para ele assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, ele estava seguro que Deus era com ele, que não importava como, mas que a vitória seria dele. É isso que nós temos que estar seguro. Não importa como, não importa quando, não importa onde, não importa como vai ser, mas a vitória é certa, porque é o Senhor que nos garante. Então não questione, não duvide, acredite, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele disse, como se fosse um só homem, eu sou contigo, tu vai ferir. E quando ele foi convocado aquele exército que foi 32 mil homens, Deus falou: não, isso é muito. O que aconteceu? Quando Deus falou com ele, isso, ele não questionou, você não vê ele dizendo, porque o exército inimigo era muitíssimo, eu acho que era 135 mil, era uma quantia mais ou menos assim, era muito, era numeroso o exército inimigo para que eles enfrentassem. E ele não disse: Senhor, mas 32 mil ainda é pouco para 135 mil. Ele não questionou e ele foi obedecendo aquilo que o Senhor queria. Irmãos, esta é uma lição para nós. Não questione o que tem acontecido. Não questione o que tem acontecido na tua vida. Não ache que você é merecedor, que você não merecia estar passando por isso, porque o nosso Jesus não mereceu e passou pelo aquele sofrimento lá na cruz. Eu conversando com uma irmã lá no trabalho, e ela falando para mim que conhece uma senhora que é muito aplicada na obra, aquela pessoa transparente, que você vê Deus na vida dela, e ela disse que essa senhora passa por muitas catástrofes. Uma delas agora, nesse mês, no finalzinho do mês de março, foi perder o seu filho. O filho dela morreu, né? Estava desviado, mas pelo que ela me contou, ainda houve tempo dele se voltar. Foi uma tragédia que houve ali na Zona Sul, que um dos amigos saiu atirando nos outros dentro do carro. Não sei se vocês ouviram esse noticiário, foi agora no finalzinho do mês de março. Um dos amigos sacou a arma, estava dentro do carro e atirou nos outros amigos. E um desses era o filho dessa irmã, que segundo a outra irmã que eu não conheço, disse que é uma bênção, uma pessoa esforçada, mas que acontece muita catástrofe na vida dela. Deus prova como Ele quer. Deus faz como quer. Deus achou por bem fazer isso, né? Ele teve a chance ainda de se arrepender. O pastor da igreja deles foi lá, ele ouviu a palavra, ele se voltou para Cristo, e os outros morreram na hora. Morreram na hora. Ele não, ainda ficou vivo durante 8 dias, ainda ouvia, ainda falava e depois faleceu. Então Deus deu, né, a última chance para ele. Então, não questione o porquê que está acontecendo, porquê que não aconteceu. Aceite a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E a gente viu aqui na vida de Gideão, no começo ele se sentiu inferior. Ele: Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, quem sou eu? Mas Deus queria contar com ele, e ele obedeceu ao chamado, e ele fez jus a esse chamado, né? Quando a gente vê os homens de Deus, quando Deus chamou e eles aceitaram, eles foram até o fim, naquele chamado que Deus colocou na mão dele. Então aqui ele não questionou essa seleção.
E Deus falou, tem muito. Aí falou, os covardes, manda eles voltar. Os medrosos, os covardes, irmãos, imagina a cara de Gideão olhando e vendo. A gente dá a pensar, né? Poxa, eu acho que ele pensou, vai voltar uns pouquinhos. Quando ele viu, voltaram. Ficou somente 10 mil, irmãos. Ficou somente 10 mil de 32. 22 mil foram covardes e medrosos. Imagina isso para um líder. Olhar e ver essa cena. Mas era um líder que estava no centro da vontade de Deus. E a gente viu que ele não questionou, queria saber qual era a vontade do Senhor. E ali Deus fez esse teste, né? Daqueles que não se abaixaram, que não se ajoelharam, que esses foram reprovados. Mas 9.700, ficaram somente 300. Aqueles que apanharam a água com a mão e levaram até a boca, ou seja, esses vigiaram, esses estavam atentos a tudo que estava em sua volta, e foram esses que Deus chamou. Então que a gente venha estar vigiando, que a gente venha estar atento a tudo que está à nossa volta, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. É libertar esse povo cativo, é abrir vista aos cegos, como está em Isaías 61. Esse chamado também é para nós. E a gente vê aqui uma coisa super interessante nessa passagem, no versículo 16 do capítulo 7, diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Antes de falarmos sobre essa revelação que Deus me deu nesse versículo, uma coisa que eu quero atentar para essa seleção que Deus fez, que ficou só 300, foi que eu falei agora há pouco para uma irmã lá no Nordeste, né, que eu estive lá agora há pouco em João Pessoa, e ela falou assim para mim: irmã, eu vejo que eu preguei lá numa igreja lotada, irmãos. Uma igreja que eu estava falando até pro pastor André, que a gente vê que lá as pessoas querem Deus mesmo, é muito jovem, as pessoas buscam. Quando o pastor de lá falou, tem os visitantes, só levantou eu e o irmão, a igreja lotada, enorme a igreja lotada, só tinha 2 visitantes, né? E ali muitos jovens, muito louvor. E as igrejas lá são assim, começa pequena, daqui a pouco está numerosa, porque as pessoas são voltadas, as pessoas, você vê que se empenham na obra, as pessoas realmente querem Deus, até de usos e costumes também, acho que tem muitos jovens. E a gente viu que aí essa irmã falou para mim, pelas pregações eu vejo que a sua igreja é pequena, né? E até eu queria perguntar por quê, tipo assim, porque para eles não é normal a igreja ser ainda pequena depois de um determinado tempo, devido lá ser dessa forma, né? E ali eu falando com ela, lembrei dessa passagem. Eu falei, irmã, nós somos pequenos ali naquele quadrado, mas a palavra que está saindo dali daquele púlpito tem alcançado os 4 cantos da terra. Essa palavra, a gente não se resume somente ali naquele quadrado. Essa palavra, através do YouTube, ela visita, várias pessoas entram em contato do mundo, né? Até de Dubai, uma vez uma irmã entrou em contato com um pastor que estava querendo se suicidar, e Deus tem usado, né? E foi como eu falei para ela, se a igreja cheia fosse sinônimo de que Cristo está lá, o catolicismo, então, o que se dirá dele? Cristo, o Deus vivo, não está ali. A Universal não é cheia, não é abarrotada, e Cristo não está ali. E ali eu citei para ela o exército de Gideão, né? Que Deus quis qualidade e não quantidade. Do que ter uma igreja cheia, do que adianta ser tudo medroso e covarde, como foi aqui. Do que adianta ter uma igreja cheia e ter divisão, contenda, grupinho, panelinha. Do que adianta ter uma igreja cheia e Satanás está ali reinando, como a gente tem visto em vários lugares. Né? Mas a igreja individual somos nós, e nesta noite nós estamos aqui para proclamar que não é com muitos, não, o Senhor faz como Ele quer, porque senão Ele tinha usado aqueles 32 mil homens, mas Ele quis contar com 300.
E a gente vê aqui nessa passagem que nós lemos, né, eu achei fantástica essa passagem. Na hora o Espírito Santo me deu a revelação desse versículo. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com a tocha neles acesa. Você vê, ele dividiu em 3 grupos de 100. E a gente aqui vai entrar na simbologia bíblica. Você vê que 3 simboliza a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Trindade está no negócio, irmãos, a vitória é certa. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo estão de acordo, pode crer que você é mais do que vencedor e não tem como dar errado, não tem como perder, não tem como fracassar, porque eles estão agindo. Aí a gente vê aqui, ó, e deu-lhes a cada um na sua mão buzinas. Buzina é símbolo da palavra de Deus. Trombeta, buzina, é símbolo da palavra de Deus. Você tem a palavra na sua mão, não tem como dar errado. Você maneja bem essa palavra da verdade, você se apresenta a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem essa palavra da verdade, não tem como dar errado. Não tem como o inimigo prevalecer, não tem como Satanás sair vencedor nesta batalha, ele já é derrotado em nome de Jesus. Outra coisa maravilhosa, os cântaros vazios. Esses cântaros vazios é a nossa vida. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, porque olha o que é que tinha dentro dos cântaros: tochas acesas. Aleluia. Quando a nossa vida está vazia de nós mesmos, o fogo do Espírito Santo está aceso dentro de nós e não tem como não vencermos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então a Trindade está no negócio. Então você está numa palavra na tua mão. Então você está vazio de si mesmo, das coisas do mundo, mas está cheio do fogo do Espírito Santo. Os teus inimigos vão bater em retirada e vai ser envergonhado. Foi o que aconteceu, irmãos. Eles começaram a se voltar. Quando eles começaram a tocar a trombeta, tocar a buzina, quebrar o cântaro, ou seja, se quebraram diante do Senhor, se humilharam, se quebraram. Aí eles começaram a ouvir alvoroço e eles mesmos começaram a lutar um contra o outro. 135 mil começaram a lutar um contra o outro e fugiram, e a vitória foi deles com 300 homens. Esse é o Deus que nós servimos. E a gente vê na porcentagem, foi menos de 1% de 32 mil, menos de 1%, 0,94%. É 300, né? Então, menos de 1%. Deus deu a vitória ao seu povo, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O segredo é esse. Obedeça a palavra. A Trindade está no negócio, o Pai, Filho e Espírito Santo está no negócio. Você está com a palavra, você está cheio do Espírito Santo. Então creia, vá em frente, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Não se iluda com a igreja cheia, não se iluda com esses lugares transbordando, porque Deus está onde tem obediência à sua palavra, e Deus está onde tem verdadeiros adoradores. Ele não procura a igreja cheia, Ele procura os verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Estamos aqui nesta noite sendo pouco, mas abalando o mundo, como foi dito, né, a respeito dos 12. Estes que transtornaram o mundo vieram também até nós. Deus quer alcançar o mundo com a nossa voz, com esta palavra de poder, com esta palavra pura que tem saído desse púlpito. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Amém.